Então, como tem muita gente que não conhece a tua história, eu acho que é uma história diferente. Vale começar pela pergunta clichê. Quem é Pedro Sanzovo? De onde ele vem? Qual é a história dele? Boa. Legal. Bom, Pedro Sanzovo. Pedro Sanzovo é meu avô. Pedro Sanzovo é meu pai, eu sou o terceiro da fila. Mas sou de São Paulo, né? Na verdade, eu cresci no interior, em Vinhedo, sem grandes pretensões, assim, sem saber o que eu queria. Mas aí a vida meio que mudou pra caramba quando eu entrei em Stanford, né? E aí que eu meio que comecei a achar um pouco mais meu rumo. Como que um cara do interior descobre Stanford? Cara, foi muito. Assim, não foi um negócio tão planejado, não, sabe? No colégio eu queria fazer, sei lá, medicina, direito. O clássico O Brasil, clássico né? brasileiro. Tinha 3 opções em casa: Aham. engenharia, direito e medicina. Mas aí tava, pô, eu estudei no colégio Etapa, Aham. né? E o Etapa já tinha tido uma galera, assim, de Olimpíada, sabe? Os medalhistas internacionais de Olimpíada de Matemática, Sim. Física, Química, que já tinham ido pra fora. E eu não era nada disso, né? Eu fazia minhas Olimpíadinhas mas só levava a paulada. Apanhava. Mas fazia, né? Eu jogava o jogo. Mas, sei lá, no colégio teve acho que um dia, no terceiro ano mesmo, no começo do terceiro, que me deu meio um estralo, acho que conversando com a minha família e com o pessoal do colégio lá, sei lá, pô, vamos tentar, vamos ver o que dá. Meu Uhum. inglês era bom, eu sempre fui meio privilegiado, eu comecei a fazer aula de inglês bem pequenininho, Legal. me dava bem, então eu já tinha meio controle sobre isso. E era o negócio, cara, vamos ver e ver no que dá. Aí eu fiz, tipo, o application, que é um processo moroso, chato, longo, não Mas sei o quê. nessa época, tu já sabia da mística do Vale do Não, Silício? Não existia nada disso. não. E era, o meu foco era zero Stanford. Ah, tá. Meu foco era foco era estudar Estados fora. Unidos. Estudar Não, fora. Estados Unidos, USA, porra, Tá. MIT, Harvard, era muito mais do que batia na minha cabeça, assim. Era tudo as marcas, né? O kit chegava de marca, mas eu era zero inserido em tecnologia, zero inserido em empreendedorismo. Eu nunca fui um cara que codei, por exemplo. Eu nunca fui um cara de game, sabe? Pô, igual você, que sempre esteve inserido em eu tinha essa tecnologia, conexão né? mesmo. Então, Mas só para explicar, talvez as pessoas não conheçam, quando você decide estudar fora, você faz algumas provas que são mais globais, vamos chamar assim, e aí depois você aplica para as faculdades, é isso? É mais ou menos isso. Então, a application, assim, para os Estados Unidos, né? Fora, sei lá, eu não sei jeito, mas para os Estados Unidos tem 3 grandes partes. Uma são as provas. Tá? Então, são as provas, é tipo um vestibularzinho, SATs, né? Que você faz e você escolhe as matérias, é um pouco mais flexível. E você tem as notas. Só que não é nota de corte igual aqui, sabe? Não é um negócio, pô, os primeiros 50 passos, os primeiros 100 passos, os primeiros 1000. Não é isso. Você tem a nota. É um elemento de 3 fundamentais, assim, para sua application. Segunda parte são as essays e carta de recomendação. Então você tem que, pô, eu passei muito tempo escrevendo redação, refazendo, respondendo perguntas como qual é o seu sonho, por que você quer estudar aqui. Então teve um período teu de dedicação para esse projeto. Foi um ano. Um ano de dedicação. Foi um ano, com certeza. Bem focado nisso. Dividindo o tempo entre o vestibular e isso, né? E a terceira parte é o seu histórico escolar e de extracurriculares, assim. Então eles olham muito, tipo, olham teu currículo completo, teu boletim, todas as notas. Me disseram que tem uma parte que eles também valorizam as tuas atividades extra-escola, né? Total. O que você faz fora da escola? Total. Se você faz algum projeto de arte, Não, música, total. esporte. O americano, pelo menos a application americana, ela tem muito essa pegada de, porra, você tem que ser um ser humano mais rounded, mais completo, que não é só acadêmico, não sei o que. Na minha opinião, faz total sentido. Cara, faz. Eu concordo, total, sabe? Eu acho que esse vestibular que a gente faz aqui, que ele é puramente técnico, ele exclui algumas variáveis da avaliação. Né? E nem só técnico, né? É um vestibular de, tipo, quem é bom e fica em memorizar. Prova. Tipo, você faz é sentido. Bom fazer prova, Exatamente. não é? Tipo, inteligência, porra nenhuma. Né? Mas tem esse negócio de extracurricular. Então, tipo, eu fazia bastante coisa. Eu fazia essas Olimpíadas. Não ia bem, mas fazia. Eu fazia coisa de atualidades, clube da leitura, clube do cinema. Eu nadei por muito tempo. Então, tudo isso meio que... Mesmo coisas não intelectuais, tipo de esporte, conta, sabe? E o fato de tu ter feito isso por muito tempo, me disse, então, que, na verdade, a tua família te colocou nesse lugar, né? Porque, assim, em teoria, se você fosse aprender... nesse um ano, começasse a fazer dentro de um ano... não, Aí fica fake, né? Eu acho que, assim, muita coisa da minha família, com certeza, mas eu sempre fui um cara meio inquieto, que queria fazer um monte de coisa, sabe? Legal.
Então eu fazia esses clubes da leitura, clube de cinema. Olimpíada eu sempre queria fazer pra me desafiar. Eu gostava de fazer prova. Eu gostava de, porra, sabe? E aí chegou a hora de escolher as faculdades. Então, eu fiz application, fiz pra 8, né, lá fora. E aí você faz individualizado, não sei o quê. E deu certo em 5. Então 3 eu não entrei. Aí a 5 eu fui conhecer. Eu fui também, tive essa puta oportunidade de ir conhecer, visitei. E, pô, visitei as lá da Costa Leste, que é friozão, quando eu fui pra Yale, tava chovendo, tempo feio, não sei o que. Eu falei, não quero, não sei o que. Aí eu fui pra Stanford, e, tipo, Stanford é meio paraíso na Terra, sabe? É um campus lindo, no coração do Vale do Silício. Porque eles te permitem visitar o campus antes de você dar o ok. Total. Antes de você aceitar. Eles fazem eles te aceitam e aí você tem, sei lá, um mês e meio pra decidir se você vai ou não. E aí eu fui com a minha mãe na época, pra conhecer e ver como que era. E foi meio amor à primeira vista, assim. E duas perguntas relacionadas com o processo seletivo aí. Primeira delas, quando, imagino eu, né? Você vai estudar lá fora, tem o programa de bolsa e tudo mais, mas o quão acessível são esses pacotes de bolsas para um cara que tá aqui no Brasil, estudou lá na casa dele, tá apaixonado pelo Vale, quer ir para lá de qualquer jeito? Que alternativas ele tem? Porque o dólar não tá barato, não tá né? barato. E mesmo que estivesse, ainda assim é um investimento. É caro, né? é muito caro. Né? Eu acho que, em linhas gerais, fica algo como uns $300 mil fazer faculdade aqui. Pô. Sem bolsa. Sem bolsa, né? E qualquer brincadeira isso aí é $1,5, né? Mas, assim, o muito legal dos Estados Unidos é que as principais faculdades, as Ivy Leagues, Stanford, MIT, não sei o quê, eles têm um negócio que chama Need Blind Applications. Então, independente da sua necessidade... Tem que botar um blipzinho pros termos em inglês depois. Mas é basicamente uma application, né? É a sua tentativa de entrar que não olha a tua capacidade de pagamento. Entendi. Então, eles vão olhar, eles vão ignorar se você consegue ou não pagar. Você entrando, eles garantem que eles vão olhar o teu histórico financeiro da sua família, sua capacidade financeira e cobrir o que vocês não conseguem pagar. Então, eles têm um processo lá interno que eles vão determinar. Pô, a sua família aqui consegue pagar $10 mil por ano. Eles querem um talento. Eles querem talento. E só as que podem fazer isso são as privilegiadas, que têm os endowments, né? Que são os fundos gigantes de ex-aluno. São poucas, mas é muito legal. Isso foi muito comum e já é uma prática bem estabelecida para alunos americanos. Nos últimos 5, 10 anos, isso virou mais comum para alunos internacionais. Sim. Né? E isso que abre muita porta. Mas mesmo assim, tipo, o processo de application já é caro. Né? Mas tem algumas instituições até aqui no Brasil, que são muito legais, que ajudam a financiar isso para alunos fora da curva. Né? Então tem a Fundação Estudar, tem a Brasa, que é o grupo de alunos brasileiros fora do país que ajuda, etc. Legal, etc. Pouca gente sabe disso, né? Aí você entrou, escolheu Stanford, entrou lá. Você entrou em Stanford e não tinha escolhido o Tech ainda, né? Não, ou tinha? não, zero. Eu entrei assim, minha ideia era, fazer uma coisa de economia, fazer... Tu gostava muito de política, né? Gostava você muito estuda de política, sempre história. gostei. Minhas matérias eram história, queria. Então assim, o legal lá é que você meio que monta seu currículo, né? Então pra galera que não acompanha tanto, tipo... Se você entra na faculdade americana, você não entra para um curso. Não é igual aqui, entrei para engenharia elétrica na Polytechnic. Não, você entra para Stanford. Isso. E lá você tem até 2 anos, que é metade do curso, para decidir o que você quer fazer. É um currículo bem flexível. Em geral, só 2/3 das matérias que você faz são correlacionadas à sua major, que é o curso realmente que você se forma. Então você tem 2 anos para descobrir. A galera, em geral, descobre depois de 1 ano, né? E declara e fala, vou fazer isso, mas você tem um tempinho. Aí, no primeiro... quarto, né? Lá em Stanford é dividido em quartos, né? São 3 trimestres, basicamente. Eu decidi fazer uma aula de de filosofia aplicada à democracia americana. Cara. Adorei essa aula, é muito boa. Que lá eu conheci meu sócio, Pearson, diga-se de passagem. Foi a gente fez essa aula junto. Um abraço pra ele, inclusive, não pôde vir. Ele tá viajando. Bom, a segunda foi uma aula de empreendedorismo, mas assim, mais de curiosidade mesmo. Falei, Stanford, empreendedorismo, bora, vou fazer, ver qual é. Aí teve uma de matemática que eu fiz, se não me engano. E a última foi de introdução à computação. Eu fiz muito influenciado pelo Gabriel Beno-Ross.
né? O teu ex-sócio Sim. na Ingresse, Aham. né? E ele tava fazendo o mestrado dele lá, eu conheci ele online, e ele falou, pô, vou fazer essa aula aqui, faz comigo. Eu falei, Foi cara, online como? Acho que eu não cara, conheço. Facebook. Mandando Foi mensagem. assim, pô, sempre quando você entra, a comunidade brasileira nessas faculdades é muito forte. Então, Aham. quando eu tava lá, eu buscava quem que entrou dos brasileiros, você entra em Entendi. contato e tenta fazer ele sentir, Entendi. sabe, bem-vindo, Rola esse- convencer, com certeza, convencer a vir, tudo, tem Legal. esse negócio. Aí eu conheci o Gabriel e ele falou, pô, vou fazer essa aula, bora. Nunca tinha feito computação. Eu falei, mano, esse cara é Show. massa aqui, vou fazer. Não é colar. E, pô, meio que me apaixonei. Gostei muito. E E aí? acabei que virou, né? A minha graduação virou engenharia da computação no final. É isso que eu ia perguntar, né? Assim, eu sabia que você ia chegar na parte em que você ficou. E muita gente, né, pergunta assim, o que te fez chegar na área tech e tal? Eu acho que hoje em dia as pessoas esbarram com tech, porque você não tem muito como fugir mais. Tipo, em uma hora ou outra você vai esbarrar. Aí, principalmente com esse advento de no-code, tá cada vez muito mais... Eu acho que em pouco tempo, conhecer o digital vai ser tão necessário quanto, né? Você foi há um tempo atrás no Brasil, né? Estudar inglês, fazer um curso de inglês. Antigamente a galera fazia o curso de informática, hoje em dia nem se faz mais. Mas o curso de lógica, pensar, entender como os sistemas funcionam, vai ser cada vez uma matéria, eu acho que, na minha opinião, básica. Porque senão você não vai conseguir operar uma máquina. Você não vai conseguir operar um conjunto de sistemas que vai estar, eventualmente, automatizado ali. Faz sentido. E assim, mas na época lá, quando eu decidi, era muito... Foi acidental e rolava um preconceito na minha cabeça antes com computação, né? Com mesmo? programação. Com certeza. Essa história eu não conheço. Rolava, sei lá, eu olhava, puta, velho, fica programando. Ainda naquela época tinha o estigma do nerd? Tinha, com certeza. Eu abraçava esse lado, né? Só que assim, eu me identificava como nerd, não geek, manja. Então eu meio que porque tinha essa distanciava. diferença. Porque ninguém fala mais nisso, né? Mas antigamente tinha o geek, tinha o nerd, Não né? sei o quê. Aí eu falava, não, pô, eu gosto de matemática, mas não de computação, não sei o quê. Era muito bom. Idiotice, né? Aí eu fui fazer e percebi que é lógica, né? Computação é lógica. Resolver problemas mudando blocos de lugar, né? E quando eu percebi isso, eu falei, cara, que louco, né? Quero conhecer mais. E foi meio assim, um trenzinho. Pô, fiz a aula de introdução, falei, vou fazer a próxima. Aí eu fiz. Aí fui fazer a próxima. Aí quando eu percebi, eu falei, putz, virou isso. E o Pearson foi junto com você nessa trajetória? Cara, o Pearson médio, ele fez também, acho que. Na verdade, não. O Pearson, acho que, pra quem não tem contexto, ele é meu cofundador da Legit, né? Que depois acho que a gente vai falar um pouquinho. Dela, sim. Americano, ele é o CTO, ele é o cara técnico, mas ele não se formou em computação. Ele se formou num curso chamado Sistemas Simbólicos. Que é um curso que meio que mistura computação com filosofia, com linguística. Então, o Pearson na faculdade era menos técnico do que eu. Meio que flipou depois. E em Stanford, eu lembro, eu visitei algumas vezes lá, tive o prazer de ir lá conhecer de perto. Pelo que eu ouvi dos corredores, assim, é muito em ondas, né? Tem um período no campus em que todo mundo tá falando de social, aí de mobile. E aí eu queria saber, assim, qual era a onda que tava rolando na época que tu tava lá em Stanford? Será que eu lembro disso, cara? Eu lembro, assim, o que eu posso te falar é que essas ondas também eram muito específicas para as empresas que estavam sendo mais bem-sucedidas em recrutar, sabe? Então, naquela época, eu lembro que a galera da Dropbox estava muito grande. Então, era muito cloud que tava, tipo... eu tava em Stanford entre 2011 e 2015. A movimentação de on-prem para cloud em enterprise estava assim começando a acontecer cada vez com mais força. E eu acho que a galera estava começando a se acostumar com conceitos como, cara, vou usar o Google Drive para tudo, eu vou usar o Dropbox para tudo, eu vou usar o Evernote para tudo. Então eu lembro que muito das conversas que rolavam era isso. Porra, onde que você organiza as suas informações? Onde você guarda? Como que você faz? Tipo, ninguém já estava no momento que ninguém guardava coisa local na máquina. Né? E cada um meio que tinha a sua estratégia de onde vai fazer o store, de como que vai fazer, como que vai gerenciar. E já tinha as primeiras coisas de cripto, né? Então já tinha já tinha algumas coisas. Eu postei no meu Twitter um tempo atrás um draft do NFT. O cara descrevendo assim, eu acho que no futuro a gente vai poder fazer um token não fundível que pode representar, que eram os cards na época, né? Vai representar esses cards de forma eletrônica. Era um draft. E aí você olha, foi exatamente o que foi feito o draft há muitos anos atrás. É muito louco, porque tá implementado hoje. Stanford, tipo, eu lembro que na época tinha muita conversa no departamento de Computer Science por
como que você torna AI, né, inteligência artificial, realmente aplicável. Porque era um papo... Que também não é um negócio novo, né? Todo mundo ouve falar agora de inteligência artificial e não sei o quê, mas isso aí é mais ser velho aplicável é novo, manja. não, Isso que é o negócio. como cryptocurrency, né? Blockchain, essas coisas. Né? Então, assim, na época, eu lembro até que a gente falava, porra, não, pra que fazer... A gente bobão, Sim. né? Pra que fazer inteligência artificial? Porque só quem consegue aplicar é o Google. É a única empresa que consegue fazer. O resto é tudo papo. É tipo glitter que você põe em cima de apresentação de consultoria, sabe? Então tinha, e eu lembro também, tinha uma estudante do meu ano, a Chip and Green. Ela virou uma das maiores especialistas em MLOps do mundo, assim, depois ela fez o PhD dela. E eu lembro de, tipo, ouvir essa menina começando a falar de, não, como que você consegue pensar em DevOps e SRE aplicado para Machine Learning, né? Como que você pensa em infraestrutura para fazer deploy de modelos, etc. Então, não sei, é engraçado. Agora, parando para pensar, vários dos temas que hoje eu estou bastante inserido, eu fui introduzido. Assim, para mim, não. Nunca estudei essas coisas. Nunca estudei, nunca. Eu não cheguei perto. Pincelava, eu via, não sei o que. Não, tá, os caras malucos. Cripto, pô. Tinha um cara que minerava lá Bitcoin no dorme, que virou crime. E dizem que tem isso mesmo, né? Tipo, dizem que nessas universidades lá, você esbarra com a história nos corredores, né? Que são as pessoas ou que criaram coisas lá atrás ou que estão criando, estavam criando na época as coisas que estão agora. Né? Com certeza, cara. É muito louco. Eu acho que tinha, com certeza, na minha época de Stanford lá, tem uns caras que ficaram bilionários com Bitcoin, minerando lá quando ainda era pouco. Eu lembro dos papos de... Todo mundo tem essas histórias, né? Porra, comprei Bitcoin quando tava $10 e vendi com 20, achei que ia dar dinheiro. Ganhei Bitcoin por uma promoção de pizza. E perdi. Tem essa história dos caras que perderam, porque tava em hard drive, não sei o quê. Mas é interessante que eles eram pincelados, mas eu sempre meio que dei de ombros. O meu tato inovador acho que não era muito bom na época. E aí, você passou por Stanford, estudou lá, entendeu que tech era um negócio que você gostava também. É muito, muito, muito comum a gente ouvir daqui falar assim, cara, empreender é quase que uma obrigação para quem tá lá no Vale. O cara vai montar a sua startup. Mas essa não foi tua trajetória. Não foi, cara. E aí, me conta um pouco disso. O quão de fato existe essa pressão ou essa influência de empreender em tech e como que foi tua decisão sobre empreender ou seguir a trajetória que você seguiu? Não, legal. Assim, existe em parte essa pressão. Então, no departamento de computação, você ouvia os professores falando, quando o Evan, não sei o que é o fundador do Snapchat, estava aqui, é isso que ele falava. Quando os caras fundaram o Instagram, o Mike, né, é isso que ele falava. O Hewlett Packard vinha, o Mark Zuckerberg foi na minha aula, sabe? Você tinha muito, então existia uma lavagem cerebralzinha. E aí tem caminhos que você segue, né? Eu segui um caminho de rejeição. Falei, nossa, esses caras, coisa chata. Vale de Silício, os caras só falam disso. Essa startup, puta que pariu, coisa chata, sabe? Aí eu falei, não, eu quero sair daqui, eu vou pra Nova York. Eu não quero ficar aqui. Né? E só um parênteses, né? Porque o Gabi, que né, foi meu sócio na Ingrécia, ele contava muito essas histórias disso, né? Porque os caras chegavam do teu lado, do lado dele, falando assim, tô inventando esse app, tô fazendo essa coisinha. Aí passavam uns anos e falavam assim, o cara já tá multimilionário, startup tá bombando, captou VC. Eu acho que isso é de perfil para perfil. Tem gente que lida de formas diferentes com isso. Mas existia essa rixa, essa competição, como que era essa energia? Por que eu tô querendo enfatizar nesse assunto? Porque teve um período no Brasil em que o pessoal tava muito na onda startupeira, empreender, que era um negócio que até passou um pouco da linha, na minha opinião. Sim, muita gente comprou isso, mas agora acalmou. Só que ainda assim, fala-se muito do empreender como uma alternativa para você fazer uma mudança de trajetória de vida ali, porque de fato entrega muitas coisas. Só que quando a gente, que tá aqui no Brasil, olha para lá, a impressão que a gente tem daqui é que de lá isso flui muito mais fácil naturalmente, ao ponto de que, assim, se você tá na roda da conversa, você não é o cara que tá montando um app, se você não tá participando disso, você tá alheio a essa cultura, vamos chamar assim. Cara, eu acho que assim, pelo menos lá na época, era muito do círculo que você estava inserido, lógico, mas eu acho que já tinha passado por essa fase de maturidade, sabe? Já tava num ponto que, sim, tinha uma galera que vai empreender, tinha, assim, uma galera que queria criar, e eu tenho amigos que empreenderam, tipo, logo saindo da faculdade lá, mas não era regra, sabe? Eu acho que a regra era o cara pensar, eu vou
vou trabalhar numa tech company, né? Vou sair para uma grande empresa, fazer os meus 6 dígitos com folga e ter uma vida interessante, legal, só que não necessariamente ir a esse ponto de empreendedorismo. Eu acho que isso, até pelas experiências do Gabriel, era muito mais frequente no MBA, que ele estava mais próximo, né? Sim. O pessoal que estava já um pouco mais tarde nas carreiras, ele já via um momento de empreendedorismo um pouco mais quente. Eu acho que lá pro bachelor's, né, que é a faculdade, eu sentia ainda um pouco de rejeição. Tipo, nossa, velho, que cansado de ouvir de empreendedorismo. Não quero ouvir disso. Era o que eu sentia, pelo menos, né? Faz sentido. Mas aí você chegou no teu momento de acabou Stanford, você decidiu o que eu vou fazer da vida agora. Foi. E aí você foi pra Nova York. Então, eu sabia, apesar de eu ser, né, engenheiro da computação, de formação, eu sabia que eu não ia codar. Eu não ia codar. Eu via a galera ao meu redor falando, nossa, esses caras são brabo. E eu sou, pô, vou codar aqui meia boca, né? Eu não ia ser o 10X, sabe? Nunca. E aí eu fiz até meus estágios durante a faculdade, foi, tipo, em consultoria estratégica e banco. Fui pra banco mesmo, vesti gravatinha, não sei o quê, né? Eu lembro dessa fase. Não gostei. Não foi tão legal assim, né? Mas aí eu encontrei a Palantir. A Palantir, que é, pô, uma empresa que tava nessas ondas de recrutamento no campus, tava assim, pá. Era o pico que a galera queria trabalhar. Na época tinha eles uma tinham até mística uns muito tempos, grande. né? Era o headcount mais bem pago de tech, né? Tinha, os estagiários ganhavam muito, eles fizeram bastante investimento na estratégia, né? Eu vou pagar muito bem o estagiário pra ficar bem conhecido no campus, como bem remunerado. Depois... Não, eu vi uns comentários que o cara mandava lavar roupa da galera, tipo... Não. Tipo, os caras cuidavam da tua vida. Os benefícios do escritório, depois eu posso falar disso, é surreal. Vivia... Assim, trabalhava que nem um cachorro, mas vivia como um rei, mano. Funcionava, né? Então, assim, tipo... Aí eu encontrei a Palantir por caminhos meio tortos. Eu acabei indo trabalhar lá. Eu não fiz o caminho de entrevista. Foi meio heterodoxo. Fez provavelmente muita diferença ter feito Stanford. Não, com certeza. E mais do que ter feito Stanford, 2 coisas fizeram muita diferença. Assim, a vida é uma bola de neve, né? Você começa a acumular e 2 coisas me colocaram, acho que, dentro da Palantir. A primeira foi ter sido Section Leader. Section Leader é, tipo, o monitor, basicamente, das aulas introdutórias de computação. Tem um status bem grande em Stanford, assim, não é assim, nossa, os caras são foda necessariamente, mas, tipo, vários desses caras que eu falei, o Mike Krieger, o Evan, do Snapchat, Instagram, Google... Mano, a galera toda foi Section Leader. Então é meio que um carimbo de Stanford de, pô, esse cara aqui tá ok. Essa tua história de Section Leader me fez lembrar de um negócio que até hoje eu fico embasbacado quando eu lembro dessa história. Que tu ganhou, em primeiro lugar, uma redação escrita em inglês. É outra coisa. Essa aula que eu te falei, do Can the People Rule, que era uma aula de... Muito louca. Eu acho absurdo, mas como isso pode ser possível? Cara, foi no primeiro ano, foi logo que eu entrei. O meu inglês era torto, né? Tipo, eu falei que falava bem, mas assim, não pro padrão de quem nasceu e cresceu lá. E eu fiz essa aula era filosofia aplicada à democracia americana. E tinha uma redação no final, né, de conclusão, e eu escrevi uma redação e teve uma competição baseada nessa. Então eles pegaram todos os alunos de Stanford e fizeram. Aí eu ganhei um prêmio de melhor redação, que eu escrevi... Escrito em inglês. Então, acho que isso, eu sempre tive uma facilidade em contar história, sabe? Em construir narrativa. Então isso, porra, acho que me ajudou muito a ganhar esse prêmio, logicamente, mas me ajudou a virar um section leader, porque no final um professor tá contando histórias. É a história da bola de neve que você falou, você vai somando exatamente. as coisas. Aí eu fui também um consultor do BCG, sabe, do Boston Consulting Group, que tem, também a mesma coisa. E aí eu entrei na Palantir, Quanto tempo você ficou na Palantir? Cara, eu fiquei 3 anos. E o que tu viveu nesses 3 anos que tu diria assim, cara... Cara, loucura. Assim, o mais legal da Palantir é que eles tinham... Porque, assim, pra deixar claro pra quem tá ouvindo e não conhece a Palantir era uma top tech, se não ainda é. Total. Tipo, os caras criavam tecnologia, né? Não usavam tecnologia, criavam tecnologias forenses, de pesquisa, de tratamento de dados. Talvez eles inclusive, lideraram muitas pesquisas de cruzamento de dados, de data science, né? Então, assim, você tava num lugar... forefront, assim, inovador de verdade. Inovador de verdade. Foi muita coisa incrível criada na Palantir. Incrível. Eu não estava envolvida com quase nenhuma delas, mas
Incrível. Então você tava num ambiente com o mais impressionante lá, o nível da galera, cara. O nível da galera. Assim, fora do comum. Fora do comum. E depois, estudei em Stanford, né? Que tá barra... Fora do comum. É o supra-sumo, e aí galera eu acho muito que forte. é legal falar, né? Mesmo sendo num lugar mega top tier, tem essa vaga que não é necessariamente de codar, né? Que você falou, assim, o nível técnico é tão alto que até o cara de vendas era um cara full tech, né? Ah, cara, Tipo então, assim, tinha essa não divisão, era, né? eu não era desenvolvedor, né? Eu trabalhava com, basicamente, business development, né? Eu trabalhava com desenvolvimento de negócio, eu trabalhava muito perto dos clientes, às vezes vendendo, fazendo customer success, fazendo estratégia, implementação, onboarding. Era um papel meio maluco que eu rodava por projetos de implementação, né? E precisava ser muito técnico. Eu era analista de dados também, muito. Fazia muita análise de dados. Eu desenvolvi, acho que a minha sensitividade para analisar dado. Quando você olha uma tabela, você fala, porra, é aqui que eu vou olhar, é aqui que tem riqueza. Foi através da Palantir, então a gente pode dizer assim, o teu first contact com dados, data science. Com certeza. Sabia a aplicabilidade. Com certeza. Porque data science, a gente vai entrar depois em inteligência artificial, etc., mas tudo começa com análise de dado. É você limpar aquela informação, garantir que o que você está vendo é verídico e que você consegue entender quais são os movimentos e a história que aqueles dados estão contando. Isso que é a arte por trás da ciência, né? Eu desenvolvi muito aquilo, porque eles jogavam a gente, a Palantir jogava a gente em ninho de rato de cliente. Então Vocês eram resolvedores de grandes problemas, grandes era isso? Problemas. Contratava vocês para resolver grandes problemas. Vou dar um exemplo, tá? De 3 projetos diferentes que eu trabalhei na Palantir. Um deles foi numa grande petrolífera e era para resolver problemas de troca de maquinário que custava, para cada vez para trocar o maquinário, custava algo como 150 milhões de dólares. Milhões de dólares. E você tinha que premeditar quando haveria uma falha. Porque cada hora que ficava offline aquele maquinário, milhões de dólares eram perdidos. Sim. Então a ideia era quais dados de streaming, como que você consegue organizar e analisar esses dados para fazer inferência e prever. Esse é o momento certo de fazer essa substituição. Quem tem dúvidas do que é Data Science, isso é Data Science. Isso é uma aplicação. Uma outra aplicação. Eu trabalhei numa instituição... E isso tudo, não sei a resposta, mas isso tudo vocês faziam nessa época com análise humana, ainda não tinha nada de inferência... Tinha. Então, assim, a Palantir não é uma empresa de ciência de dados, não é uma empresa de inteligência artificial. É uma empresa de limpeza e organização dos dados e análise em cima. Essa análise pode ser preditiva, com técnicas de inteligência artificial, ou pode ser, na mão, na raça, na unha, no sangue. Planilhão e pau. Eu cheguei a fazer um pouco dos dois, né? Eu não era um cientista de dados, mas eu colocava alguma coisinha lá para rodar, para fazer um teste, e aí chamava alguém que entendia realmente do negócio para otimizar o negócio. Legal. Né? Mas era muito não era nem planilhão, era escrever Python mesmo, escrever código, escrever SQL, mas fazendo análise e não predição. Né? É buscando inferências, buscando insights dentro de um histórico de dados, muito mais do que, eu vou prever o comportamento de X, Y, Z. Né? Então, por exemplo, outra aplicação para ajudar a entender era em combate à lavagem de dinheiro. Né? Trabalhei bastante tempo com combate à lavagem de dinheiro. O que a gente fazia? A gente construiu um sistema que possibilitava, primeiro que coletava e integrava muita informação dessa instituição financeira gigante, e aí identificava quais eram as movimentações de risco para uma análise humana.